A arquitetura, o urbanismo e o ordenamento do território são formas simbólicas que geram o espaço limite da vida. Por isso, ou talvez por isso, o poder político, o poder militar, o poder religioso e o poder económico as tomaram como artes preferenciais, porque justamente, de alguma forma, ao se construírem, desenharem e construírem os limites da vida, controlam-se o olhar e o comportamento do outro de uma forma subliminar entre o espaço. Mas, no entanto, a arquitetura é mais do que isso. A arquitetura, ao qualificar o espaço da vida, alcança um domínio humanista que procura o bem-estar, o equilíbrio estético, o equilíbrio psicológico e social do ser humano em harmonia com o ambiente. Neste momento que estamos a comemorar 50 anos do 25 de Abril, a Revolução dos Cravos que pôs fim à ditadura do Estado Novo e à guerra colonial em África e que implantou ou reimplantou a democracia em Portugal, veio trazer a liberdade e pôr a arquitetura ao serviço do povo e das classes mais desfavorecidas. Foi nessa altura, em 1974, que na altura o arquiteto Nuno Portas, secretário de Estado da Habitação, criou as operações SAL, de apoio às classes desfavorecidas, onde se criaram brigadas técnicas com arquitetos, engenheiros, sociólogos, que procuraram criar, juntamente com a participação das populações, das associações de moradores, procuraram criar habitações de baixo custo. E estas é de facto interessante ver que, passados 50 anos, essas habitações são hoje habitadas por uma classe média, já ilustrada, e que, de alguma forma, a arquitetura ajudou a elevar, em termos sociais, essas classes. Contribuiu para isso. Hoje em dia que estamos a viver uma crise da habitação, 50 anos depois, motivada pela gentrificação essa criada pela atração que Portugal tem tido nas últimas décadas a nível turístico. As cidades históricas são invadidas por turistas e está a haver um grande movimento especulativo em termos de alojamento local, de Airbnb, de golden visas de investimento estrangeiro que vieram contribuir para a especulação do mercado imobiliário. Está a ser difícil para a população portuguesa e, em particular, para os estudantes, encontrarem alojamentos dentro das grandes cidades como Lisboa e Porto e Coimbra. E é sobre esta matéria que estamos a refletir a partir da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Entendo que, enquanto arquiteto e professor desta instituição, devemos ajudar a contribuir para mitigar estas deficiências. Daí que, dentro do grupo ADAPT que coordeno, criámos o primeiro protótipo com a instalação do ADAPT, que eu e a minha colega Liliana Chavic concebemos e construímos, juntamente com a ajuda dos estudantes. É uma instalação de caráter para-arquitetónico, não tem propriamente uma função determinada, mas tem uma função metafuncional, que nos permite servir de experiência para outras experiências arquitetónicas, nomeadamente as habitações de estudantes. Neste caso, esta instalação é feita com uma estrutura de madeira de pinho. Sabemos que o pinho absorve grande parte do CO2 e, ao mesmo tempo, utilizamos a memória de portas recuperadas da arquitetura tradicional portuguesa dos séculos XIX e XX. E com isto construímos esta instalação e, ao mesmo tempo, pretendemos construir as habitações para os estudantes, juntamente com outros materiais que recuperamos do depósito que existe na faculdade. E com estes princípios e com o tema do elogio do vazio, que é também o tema do tema do ADAPT, e com os 7 elementos, a água, o ciclo da água, a eficiência energética com a recuperação da energia solar, da energia eólica, com os princípios da reciclagem, com o recurso aos materiais da terra, do adobe, da taipa, da pedra residual, construirmos aqui protótipos que possam servir
de uma forma geral, para mitigar a questão da habitação em Portugal e, ao mesmo tempo, criando novos sistemas construtivos a partir destes elementos fundamentais. E com eles criar o espaço de enquadramento, de bem-estar em harmonia com o ambiente para a vida.